Boa noite aos irmãos. Boa noite aos irmãos através da internet. Deus abençoe a todos. Deus abençoe o pastor Mendes aí em Franca, né, que está conectado, e todos os irmãos aí do Pará, do Mato Grosso, Rondônia, na África. Que Deus abençoe a todos neste momento, né? Nós vamos ler a nossa Bíblia, Atos capítulo 17, versículo 10 e 11. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. São João, capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Grande e soberano Deus, fala em nossos corações através da sua palavra. Toma esse pouco de pó nas tuas mãos e usa como o Senhor queira usar. Tu conheces a necessidade dos teus filhos, física e espiritual, financeira, e o Senhor é todo poderoso por meio da palavra falada nesta noite, para que teus filhos recebam a sua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Eu estava ouvindo do irmão Brana hoje sobre o guia, e eu ouvi a palavra sobre examinando o guia, né? Então vamos falar sobre examinando o guia. Nós vivemos um momento muito glorioso, porque nós vivemos dentro de uma escritura que está se cumprindo hoje. Nós não estamos numa escritura que já se cumpriu, porque se nós estivéssemos numa escritura que já tinha se cumprido, nós éramos os mais miseráveis de todos os homens, como disse o apóstolo Paulo, né? Porque todo mensageiro ele tem que estar identificado nas escrituras. Mas nós vivemos também um tempo de prova, né, de teste. E quando você pensa nisso, que cada um de nós, individualmente, somos testados. E o mensageiro também é testado. O pastor também é testado, porque ele é o guia. O mensageiro também é o guia. Porque em tudo tem que haver um teste, né? Você vai estudar, tem que ter uma prova, senão você não é diplomado. Você vai trabalhar, você tem que fazer os exames, fazer prova, né? Porque a firma não vai colocar qualquer pessoa para exercer determinadas funções se ele não foi primeiramente provado, né? E nós vemos que na família de Noé, nós vemos que Noé sofreu não somente a pregação de 120 anos, o difícil para Noé foi conseguir salvar sua família, né? O povo foi rejeitando a mensagem, foi salvar sua família, seus filhos, suas noras filhas dos homens, né? Filha de Caim, a maior parte delas. E Noé tinha uma mensagem para aquele povo e depois ele tinha uma mensagem para a sua família. Ele foi testado, né? E veja que o irmão Brana disse que todos foram testados e falharam. Esse mesmo Moisés, quando foi testado, ele falhou. Nós vemos Abraão. Aí, quando você fala em teste, a Bíblia diz que os inimigos do homem são de sua própria casa, são seus familiares. Nós lembramos de Davi,
os grandes problemas que Davi teve não foi contra os filisteus, midianitas, né? Foi dentro da sua própria casa. Veja só que não foi fácil. Você que lê a Bíblia, você vê que Davi teve que enfrentar problema com seus filhos, né? Com a sua família, sua própria família. E foi a sua própria família que destronou ele, seu próprio filho Absalão. A sua filha Tamar foi violentada pelo próprio irmão. E Absalão, irmão de Tamar, ele, depois de 2 anos, matou o próprio irmão, embriagou, deixou passar 2 anos. Veja que aquilo foi doendo em Davi, né? E agora, Davi era um homem segundo o coração de Deus, um tipo de Cristo. Nos faz lembrar também de Moisés. O grande problema que Moisés teve foi ir dentro de casa. Na mensagem Perfeita Força por Perfeita Fraqueza, irmão Brana disse que o problema dele era com aquela esposa geniosa que ele tinha. Ele disse que atrás do deserto ali não era fácil para Moisés, né? Aquele problema de casa não era igual ao problema com o faraó. Porque o problema com o faraó, ele fugiu. Em casa ele não podia fugir, né? O faraó, ele fugiu, ele lutou, ele atravessou o deserto e tudo. Mas quando ele teve o problema em casa, ele teve que vencer o problema dentro de casa. Porque a Zípora lhe chamou de sanguinário, né? Não sabendo ela que ali estava o profeta de Deus. Irmão Brana chegou de viagem, José tinha feito umas artes, a irmã Meda mandou o irmão Brana corrigir, e o José já conhecia a fraqueza do pai, né? E ele, cansado, depois de muito tempo viajando, pregando, abraçou no pescoço do seu pai. E ela disse: não é você que fica em casa cuidando dessa criança, né? Ela não viu que ele não era somente um homem, ele não era somente um marido, ele era o profeta de Deus. Ela sentou-lhe a porta na cara dele. E o anjo do Senhor disse que ia matar ela. Só não matou porque ela era um com o irmão Brana, mas feriu ela. Naquele momento, o irmão Brana viu um pequeno grãozinho dentro do intestino dela, e aquilo foi crescendo, crescendo, virou o tamanho de uma laranja, de repente estava o tamanho de um feto. E não era feto nem nada, era um câncer. Nós conhecemos a história, né? João Wesley, o 6º mensageiro, o irmão Brana foi o 7º, João Wesley foi o 6º, teve um problema com a própria mulher dentro de casa, né? A mulher ia a cavalo na frente da igreja, 5 horas da manhã ele estava pregando para os trabalhadores, e ela estava gritando lá: não creia, esse aí não vive o que prega, este homem aí é um hipócrita. Ele disse: olha, não dê ouvidos a ela. Se Satanás tem uma irmã, eu sou cunhado dele, foi o que disse João Wesley. Então, ele teve todos os testes. Você tem o primeiro teste, é o teste familiar, aquele teste na firma, né? Você ser rejeitado pelos colegas. Os colegas se abandonam, é ligeiro, né? Mas depois vem o problema de casa. Os colegas nem querem saber. Quando você aceita o evangelho, ele já se afasta de você, né? É quando você aceita verdadeiramente, né? Não é meio crente, né? Deus também não faz meio crente. O irmão Josué, quando ele retornou aos caminhos de Deus, os amigos não vieram mais. O irmão Josué me disse: não vieram mais. E eram bons amigos e tudo, né? Mas aquele já não era o teste, os amigos, né? O teste nosso é a família. O problema nosso é a família. Dentro, os filhos, né? E você tem que lidar com amor, com oração. E você tem que saber que você está sendo testado, sua fé está sendo testada. Tem gente que chuta o balde, que às vezes, na verdade, você vê que a prova, a luta é muito forte. Tem gente que chuta o balde, larga tudo, se vai embora. Tem outros que se vão beber, vão fumar, vai ao mundo, porque não aguenta, às vezes, a pressão, às vezes os filhos não entendem, né? As filhas não entendem, os netos.
A mulher também não entende, às vezes a mulher fica do lado dos filhos, então ela não entende. Isso se tratando de um membro, né? Agora, quando se trata do pastor, o pastor também não tem somente o teste com a família, o problema com a família. Às vezes a pessoa vê o pastor pregando e pulando e saltando, mas não é fácil para chegar até o púlpito, né? Às vezes a pessoa pensa que é fácil chegar ali. Não, não é fácil. Não foi fácil para nenhum, não foi fácil para a Brana, não é fácil para o pastor Osmar, não foi fácil para o pastor Joaquim, não foi fácil. A mensagem me faz lembrar a mensagem Porque a Pequena Belém. Irmão Brana disse que nem a família de Davi entendia ele. Eu estava lendo hoje um parágrafo que o irmão Brana disse que todos os poetas e profetas são considerados como neuróticos. Eles, tanto os profetas quanto os poetas, eles são considerados como neuróticos, né? Porque eles vão muito fundo, né, nas coisas de Deus. E a Bíblia diz que os inimigos do homem, a Bíblia diz, isso nunca falhou, são seus familiares, são seus mesmos, né? O irmão Brana estava na viagem para Jeffersonville, ia pregar a trilha da serpente. E ele ia comentando no carro, né, antes do acidente. Ele disse, eu vou ter que chamar até pelo nome os meus familiares, os problemas que está havendo, as fofocas, as intrigas, problemas gravíssimos, né? Quando ele falou na trilha da serpente, se trata de família, né? Porque começa no Jardim do Éden destruição de família, né? E depois que teve o acidente, o irmão Brana tinha um caderno de notas, eles buscaram para ver o que é que o irmão Brana tinha anotado, não acharam nada, estava tudo escuro. Então, um tempo de exame, né? Deus realmente testando cada um de nós. Ele testa a mim, testa a você. Mas ele disse aqui na mensagem, Deus ocultando e sim simplicidade, então revelando-se na mesma, ele diz assim, agora ouça cada palavra, capte isto, 106. E se você está ouvindo isso nas fitas ou de alguma outra forma, então fique exatamente com o ensino da fita. Não diga nada senão o que a fita diz. Apenas diga exatamente o que a fita diz, está vendo? Agora, porque alguma dessas coisas nós vamos entender bastante quanto a isto agora. Qual o motivo dela ser mal entendida? Está vendo? E não fale em dizer apenas o que diz a fita. É o problema que as pessoas falham. Tenta colocar a sua própria interpretação quando ele diz que você não pode interpretar. Qual o motivo dela ser mal entendida, está vendo? E não fale em dizer apenas o que a fita diz. Não diga nada mais. Está vendo? Porque eu não digo isso de mim mesmo. É ele que o diz, veja, e tantas vezes, confusão, as pessoas se levantam e dizem, bem, fulano de tal diz que isso quer dizer tal e tal, somente deixou da maneira que está. Agora, o 107, veja, é assim que queremos a Bíblia, exatamente da maneira que a Bíblia diz, é assim que eu queremos, exatamente assim. Não coloque interpretação própria nisto, já está interpretado. Veja, agora, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Eu estou falando para muita gente aqui agora. Estou falando para pastores, eu estou falando para evangelistas, esposa de pastores. Eu creio que elas deveriam ser muito prudentes, por se estar numa posição de esposa de pastor, esposa de pregador, de evangelista, esposa de músico. Porque se Satanás não consegue derrubar aquele evangelista, aquele obreiro, ele vai tentar infernizar a sua vida, né? Ele vai tentar infernizar a sua vida,
para trazer um problema familiar. Agora, isso aí é o seu teste. Por isso Jesus disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então, com você vigiando e orando, você não vai entrar na tentação. A tentação pode vir a você, mas você não entra nela. O irmão Brana disse na zera da igreja, parece que é Esmirna, ele disse que Deus, ele nos anima para aquela coisa que é justa e nos desanima para aquilo que é injusto. Quando você não sente de fazer determinada coisa, Deus começa a te desanimar, não faça, porque é Ele. Não tentem buscar um problema, porque Deus não vai te tirar dele. Agora, se Deus te colocar num problema, Ele vai te tirar. Agora, se você procurar um problema, você vai ficar lá dentro, porque Ele não vai te tirar. Agora, se Ele te colocar um problema, Ele vai te tirar desse problema, porque Ele quis te provar, testar, como Ele fez com Jó. Tirou seus 10 filhos, botou a mulher contra ele, era Deus testando ele, tirou a riqueza dele, tirou tudo dele, tirou a saúde dele. Só Deus não deixou que nada tocasse a sua alma. Colocou os seus amigos, a sua igreja, tudo contra ele, colocou os pregadores contra ele. Tudo que eles pregavam era contra Jó. Mas ele permaneceu, que no final ele teve que orar por eles. Se você permanece fiel e vence tudo isso, no final você vai ter que orar pelos seus inimigos. Na mensagem guia, irmão Brana falando do guia, ele usa um exemplo muito bonito, que é os gansos, né? Os gansos, pato, ganso líder, né? Eu achei tão lindo hoje, quando eu ouvia a mensagem. Agora eu comecei a ouvir a mensagem do irmão Brana. Eu parei de ler, eu estou lendo a Bíblia e a mensagem eu escuto. O meu tempo pela manhã até 11 horas, meio-dia, eu escuto 2 mensagens. E bobear, eu escuto 3 mensagens de 2, 3 horas, sentado ali escutando, não é mexendo com panela, não. Então, eu escutei a mensagem, o guia, hoje, né, e ouvi, mas agora vejo. Eu escutei todas as 2. E iniciei a outros ungidos dos últimos dias. Porque quando você escuta, quanto mais com a tradução simultânea, é mais rápido do que quando você lê. Você tem que escutar sempre com um caderno de nota. Porque a forma na qual a voz de Deus lançou essas mensagens, tanto no aplicativo deles, quanto no tablet, no busca mesmo deles, você está ouvindo, você está lendo, parece negrito ali, parece o parágrafo, onde você vai anotando todas as partes em destaque. Quando você vai ler, durante o dia é muito difícil você ler uma mensagem toda, né? Tem gente que é bom de leitura, consegue ler. Mas se você vai ouvir, você consegue ouvir. Se você tem um tempo, um feriado como esse, você consegue ouvir 2, 3 mensagens num dia, né? E é muito bom. Agora, se você ouve, né, você tem como pausar ali, escrever. Eu tenho um monte de nota. Para mim, isso é uma inspiração, né? Você não vai sair daqui dizendo, eu vou fazer isso, né? De repente você não consegue. Se Deus te dá a inspiração, porque tudo vem através de uma inspiração. É uma inspiração para a leitura, uma inspiração para ler, tudo é uma inspiração. Se Deus te inspirou, né, é como um poeta, né? A poesia dele é uma inspiração. O irmão Brana falando de Faust, e ele estava ali diante da sua escrivania, ele disse que Faust se matou, né? Ele disse, Faust, foste um grande poeta aqui, não daqui. Tuas poesias nunca saíram do coração, sim do intelecto. Muitas pregações hoje das pessoas, dos pregadores, é intelectual, não é do coração. Não houve uma inspiração do coração, da alma, né? Mas é inspiração intelectual.
E existe inspiração intelectual. Então, você já notou os gansos selvagens passando, os patos indo para o sul? Bem, agora lembre-se, aquele patinho nasceu lá numa lagoa, em algum lugar. Ele não conhece leste, norte, oeste e sul. Ele não conhece nada além daquela lagoa situada lá nas montanhas do Canadá. Ele nunca esteve lá fora daquela lagoa, mas nasceu líder. Aquele patinho nasceu para ser líder. E, de repente, certa noite, houve uma grande nevada, ou nevasca, que veio através do topo das montanhas. O que acontece? Aquela brisa fria desce por ali. Posso imaginá-lo tremendo de frio, dizendo: mamãe, o que isso significa? Veja, ele nunca sentiu aquele frio antes. Ele começa a notar em redor à beira da lagoa que ela começa a congelar. Gelo chegando à lagoa, ele não sabe, mas de repente, um guia 72. Ele nasceu para ser guia daquele bando de patos. Ele saltará direto para o meio da lagoa quando isso lhe ocorrer. Chame isso do que quiser. Nós chamamos isto inspiração. O líder já nasce com uma inspiração. Os demais não, os demais eles nasceram para seguir o líder. Ele disse, isso se chama inspiração. Ou você pode chamar isso, só instinto, o que seja. Ele nadará direto para o meio daquela lagoa, estenderá aquele pequeno bico para o ar e começará a fazer quá, 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 e todo o pato na lagoa virá direto a ele. Porque eles conhecem seu líder. Simplesmente pela maneira dele grasnar. Se a trombeta, 73, der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Certo? Quem pode se preparar para a batalha se a trombeta der sonido incerto? Bem, se aquele patinho der um grasnado incerto, quem se preparará para o voo? Aquele patinho estenderá seu biquinho para cima ali e gritará, quá, 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 quá. E cada patinho virá a ele, quá, 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 quá. Aqui estão eles. Tal jubileu eles terão, bem ali no meio daquela lagoa, simplesmente dando voltas e voltas e voltas. Após algum tempo, ele sente isso se movendo nele. Ele tem de partir. Ele baixará suas asinhas e voará daquela lagoa, subirá para o ar e dará 4 ou 5 voltas, irá tão direto para a Louisiana quanto pode. Cada pato exatamente atrás dele. Quá, 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 aqui vem ele. Por quê? Ele é um guia. Nasceu um guia. Nasceu um líder. Moisés nasceu um líder. José nasceu um líder. O filho de Jacó. Os demais não. Eles não creram nele até ver ele no trono. Davi nasceu um rei. O homem segundo o coração de Deus. E todos esses patinhos, eles reconhecem o seu líder, o seu guia. Amém? Os patos conhecem seu guia. A igreja não. Nós ouvimos uma mensagem do pastor Osmar sobre a igreja e a noiva, né? Então, a igreja hoje é o povo da mensagem, porque a noiva está sendo tirada de dentro da igreja, de dentro da mensagem. Então, a igreja hoje não conhece nem reconhece o seu guia hoje. É como os wesleyanos, eles reconhecem o Wesley como seu guia, mas já morreu. Os luteranos reconhecem o Lutero como seu guia, mas já morreu. Você vê que a igreja está sendo testada nesse dia, através desse guia, através desse líder, através do ministério de Apocalipse 10, 8 a 11, através de João. Os patos conhecem seu guia, a igreja não. Sim, ele sabe o que fazer. 75. Veja aqueles velhos gansos, de lá do Alasca agora. Há um velho ganso macho que sempre os conduz. E aqueles gansos têm que examinar aquele ganso macho muito bem. Veja, aquele líder tem que ser examinado. Eles têm de saber do que aquele ganso macho está falando.
Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ela não ouve a voz do estranho. Ela conhece, veja, todos aqueles patinhos, todos aqueles gansos, eles conhecem a voz do seu líder. Se aparecer outro lá, grasnando, eles não podem seguir. Se eles seguirem, eles vão se perder. Se você seguir outra mensagem hoje, você vai se perder. Se você seguisse a outra mensagem nos dias de Lutero, você ia se perder. Nos dias de Wesley, tinha muitos pregadores, mas Wesley era o guia da santificação. Olhe, eles têm de saber do que aquele ganso macho está falando. Você leu isso na revista Luke, aqui faz cerca de 4 anos, onde um velho ganso macho, certa vez, não sabia o que estava fazendo e conduziu um bando de ganso até a Inglaterra. Você sabe que eles voam longe. Não somente eles, mas os falcões vêm do Canadá para a Bahia, para Salvador ali. Isso mesmo, nunca se soube deles estarem na Inglaterra antes, porque eles nunca notaram o seu líder. Eles seguiram o líder errado, se perderam, não puderam voltar, diz o profeta. Eles nunca notaram o seu líder, não examinaram ele. Apareceu um meio parecido, eles foram atrás, foram voando atrás. Aquele que estava indo sem rumo, aquele velho ganso macho não sabia para onde estava indo, e agora eles estão lá e não pode voltar. Coisa que aconteceu, eles estão lá, mas o líder é aquele que sabe o caminho de volta, aquele que já foi. Moisés foi até o Jordão, ele conhecia até o Jordão. Josué já conhecia do Jordão para dentro. Quando foram espiar a terra, Josué entrou na terra, examinou a terra. Agora, Moisés, durante 40 anos, Deus o treinou naquele deserto. Ele conhecia cada lugarzinho daquele deserto. Ele era o guia. Quem tentou seguir Coré, mesmo Coré tinha unção por ser da tribo sacerdotal, primo e irmão de Moisés, mas quem seguiu ele se perdeu. Todos que seguiram Coré se perderam. Josué nunca deixou Moisés, porque Josué teve a revelação do líder, do guia. O guia é aquele que sabe ir e voltar. Então esse ganso velho aqui foi à Inglaterra com aquele bando de gansos, mas não sabia voltar. E eles se perderam. E é assim que é com alguns desses gansos que eu conheço, pregadores, pastores. Vocês têm uma multidão em uma grande reunião prolongada e pede a algum reavivalista que venha e pregue um pouco, mas vocês não sabem para onde estão indo. Você não sabe que se essa mensagem de 2 pessoas, aonde vai te levar? Mensagem de 3 pessoas na divindade, aonde vai te levar? Mensagem do retorno do profeta, aonde vai te levar? Por isso, irmão Brana disse, diga o que diz a fita, não coloque sua interpretação, examine o guia. Ele disse aqui, examinando em volta, porque tem um ganso macho para guiá-lo numa farra denominacional, e não de volta à palavra de Deus, de volta ao batismo do Espírito Santo. Não tem um guia para trazer eles de volta aos 7 trovões revelados, ao novo nome que Jesus teve aqui no século XX, no homem chamado Brana. Ele teve o nome no homem chamado Jesus, o nome para batismo, para cura, para salvação,
Mas o nome para a fé de rapto ele manifestou aqui entre nós. Você apenas estude a mensagem, ouvir, mas agora veja no finalzinho, você vai ver o irmão Brana falando ali. Então nos perguntamos por que não temos reavivamento em nossos dias. Estão vendo? Você tem de receber esse determinado som. Esse som é a trombeta do Evangelho proclamando o Evangelho. Cada palavra de Deus, não credo, não denominação, mas a Bíblia, o Espírito Santo, esses sinais seguirão os que crerem. Nós não seguimos sinais. Sinais têm que nos seguir. Estão vendo? E ali vão eles, estrada abaixo, 77. Um velho ganso macho, certa vez, disseram, causou que um bando morresse, tentando fazê-lo voar na escuridão. Não sabia para onde ia, ele mesmo, e todos eles bateram nas montanhas lá. E alguns, olhe só, alguns deles se desintegraram, rebentaram, claro. Eles têm de conhecer seu determinado som. Aquele pequeno patinho, se ele tem o som certo, e todos o sabem, eles têm um pequeno jubileu de revoada, e lá se vão para o sul. Para que eles vão lá? Onde não está frio. Veja que já nasce, mesmo o patinho, o ganso, ele não é feito, ele já nasce. Ele já nasce líder, ele já nasce guia, ele já nasce com aquela inspiração. E quando ele salta no meio da lagoa, todos ficam na sua volta. Quando ele levanta voo, todos vão atrás. Assim aconteceu com cada mensageiro, com Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, Brana, todos, Deus o fez líder, guia. Por isso a mensagem é de uma só pessoa, não é 2 guias, é um. Agora, se Deus dá um pato senso suficiente para saber como evitar o frio, como devia ele ter dado à igreja? Se um pato pode fazer isso por instinto, que me diz do Espírito Santo na igreja? Que me diz? O Espírito Santo na igreja é em você. O pato faz por instinto. Nós, pelo Espírito Santo, é Deus nos guiando. Quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque Ele não falará de si mesmo, mas dirá aquilo que Ele tem ouvido. O Espírito Santo em você, Espírito Santo em mim. Isso traz virtude, ciência, paciência, bondade e o Espírito Santo. Isto leva o quê? A estatura completa de um varão. Você não para em virtude, você vai subindo até o amor fraternal, até o amor divino, até a pedra de coroa. É a isso que o verdadeiro guia conduzirá, porque ele não proclamará nada exceto o Evangelho. Só a palavra de Deus, claro, você precisa de um guia. O povo está na confusão de hoje porque não tem o guia. Eles não sabem nada dos trovões porque eles não reconhecem seu guia nesse dia. Não conhecem nada dos selos exatamente por causa disto. 103, um guia. O dever do guia, Pedro foi conduzido a dizer em Atos 2,38. Como recebeu o Espírito Santo, ele disse: arrependei-vos cada um de vós, então seja batizado no nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Então o guia vos conduzirá dali em diante. Sim, essa é a coisa a fazer. Primeiro, arrepender-se dos seus pecados, sua incredulidade, que você tem descrito dessas coisas. Arrependa-se, então seja batizado, então o guia o levará dali em diante. Veja, esse é seu dever. É seu dever se arrepender, é seu dever ser batizado. Então é dever do guia levá-lo dali em diante, conduzi-lo de virtude à ciência, à temperança, à paciência, à bondade, ao amor fraternal, e o Espírito Santo o sela. Está vendo? Então você está na plena estatura de Deus, um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus,
ancorado em Cristo, eu amo isso. Esse ancorado em Cristo, ele diz, eu amo. Então, vem a hora do teste. Você nasceu, chegou à estatura perfeita de um varão. É hora de testar essa fé, testar essa virtude, testar essa paciência, testar esse amor fraternal, se é uma coisa intelectual, é algo do coração. Aí chega a hora do teste, diz o profeta. A hora do teste chegou. Deus guarda a sua palavra, parágrafo 126. A hora do teste chegou. A hora do teste chegou para a igreja luterana. A hora do teste chegou para a igreja metodista. A hora do teste chegou para a igreja pentecostal. Ela chegou para cada igreja. A hora do teste chegou para a terceira puxada, para a terceira etapa nessa hora, para o ministério, para cada um de nós. Ela chegou para cada pessoa. A hora do teste, e há somente uma maneira pela qual você pode saber que você está correto. Fique com o plano eterno de Deus, fique com a palavra. Não é a igreja, não é a denominação, é a palavra. Era de Laodiceia. Se ainda tem você dúvida acerca disto, rogarei a Deus para que lhe encha de seu espírito e lhes guie por seu espírito, porque os escolhidos não podem ser enganados. Entendeu você isso? Não há nenhum homem que possa enganar a você. Paulo, se houvesse estado em erro, não haveria podido enganar os escolhidos. E naquela era de Éfeso, os escolhidos não podiam ser enganados, porque eles provaram aos falsos apóstolos e falsos profetas, e encontraram que eram mentirosos e os lançaram fora. Foram examinados aqueles profetas, aqueles pregadores. Foi-lhes dado o teste da palavra. Aqueles apóstolos também foram examinados. Foi-lhes dado o teste da palavra e eles foram encontrados o quê? Mentirosos. Não existe. O profeta nunca pregou dualidade. Ele nunca pregou que você teria que esperar o seu retorno para revelar os 7 trovões. Já está revelado. Então, quando João vem, eles são testados, provados. Aleluia. Suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Amém? Eu creio. Ainda na era de Pérgamo, 69. Como é que você pode reconhecer os espíritos? Simplesmente dando-lhes um teste da palavra. Dá-lhes o teste da palavra. Aqui é a sua prova. O professor sabe disto. O professor não vai lá dar a resposta para você. Você não pode colar. Dê-lhes o teste da palavra. Simplesmente dando-lhes um teste da palavra. Se eles não falarem esta palavra, esses trovões, esses selos, se eles não falarem esta palavra. Porque a mensagem do irmão Branham, profética, para preparar a noiva para o rapto, foi a revelação dos 7 selos. Porque a terceira puxada foi a revelação, não será, foi a revelação dos 7 selos, os ungidos dos últimos dias, 262. Se eles não falarem essa palavra, eles são malignos. Como o maligno enganou uma vez as primeiras 2 noivas, ele tentará enganar a noiva deste último dia. Ele quer se arrastar aqui para dentro, tentando fazê-la hibridizar através de credos, ou mais claramente desviando-a da palavra para qualquer sinal que a agrade. Mas essa foi levantada para não cair, para vencer, porque ela é a palavra. Apocalipse 10, 8 a 11, a noiva, ela é a palavra. Ela é aquela palavra que criou os céus e a terra. Ela é aquela palavra eterna, ele está nela. Olha, mas Deus nunca colocou sinais adiante da palavra. Os sinais seguem a palavra. Como quando Elias disse à mulher para cozer um bolo para ele primeiro, segundo a palavra do Senhor, quando ela fez como dissera a palavra, veio o sinal. Venha primeiramente para a palavra, depois
e somente depois observe o milagre. Você quer o milagre primeiro. Primeiro é a palavra. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. A semente da palavra recebe vigor do Espírito. Tentando fazer um serviço para Deus sem ser sua vontade, 145. Eles, cada um pensa que tem unção. Glória a Deus! Ele pode fazer isso e fazer aquilo, mas submeta-se ao teste da palavra e verifique onde ele vai se manifestar. Veja, na mensagem da hora. Dê-lhes o teste, vê aonde ele vai se manifestar. Vê se ele vai voltar ou ele vai adiante, Apocalipse 10, 8 a 11, que é a mensagem da hora. A mensagem da hora nos dias de irmão Brana era Apocalipse 10, 1 a 7. Mas a mensagem da hora hoje é Apocalipse 10, 8 a 11. João come o livrinho e profetiza outra vez. Que faz aqui Elias. O profeta conta uma história, eu gostaria de encerrar com esta. Estamos falando sobre examinando o guia. E que é que um filho, o guia do filho é o pai. O pai é seu herói, o pai é tudo para ele. A mãe, ele procura seguir os passos do pai. Procurava essa mensagem, hoje eu a encontrei. Uma velha história de alguns anos atrás, na Inglaterra, havia um homem, ele pensou que iria sair e tomar um drink na época do Natal, apenas para ter comunhão. E ele saiu com seus vizinhos, e ele estava trocando presentes. Todos diziam a ele, agora, João, apenas tome um gole disto, e um gole aqui e outro ali, e ele ficou realmente embriagado. Em sua estrada para casa, caiu uma neve cerca de 15 centímetros. E seu filho o estava seguindo. Ele não podia carregá-lo. Ele estava bêbado demais. E ele estava a caminho de casa. E aconteceu de ele se virar e notar seu filho quase cambaleando na neve. Na medida que ele cambaleava bêbado, o filho também. E ele disse, filho, por que você está cambaleando na neve? Ele disse, papai, estou tentando seguir seus passos. E ele pegou o garotinho em seus braços e disse, Deus, de hoje em diante, nunca mais beberei. O pai é o exemplo, o pastor é o exemplo, o apóstolo é o exemplo, o profeta é o exemplo. Alguém vai seguir seus passos. Você, pai, aí do outro lado, alguém vai seguir seus passos. Você, pastor, alguém vai seguir os seus passos. Vamos andar nessa linha reta, do berço ao Calvário. Esses são os passos. Vamos deixá-lo entrar. Ele tem nos deixado pegadas na areia do tempo. Paulo deixou pegadas para Irineu pisar, encontrar o caminho. Irineu deixou pegada para Martim. Martim deixou para Columba. Columba deixou para Lutero as pegadas na areia do tempo. Vem Wesley, deixando as suas pegadas também. Só que eles pararam nas pegadas, eles não avançaram. Vem os pentecostais, também pararam em línguas estranhas. Vem Brana segue. Ele disse, eu sei que depois da minha partida, Deus terá um outro homem, um outro ministério para levar avante, para tomar essa espada e cortar o inimigo. A mensagem da hora. Deus te abençoe. Irmão Márcio, vamos